Senadores querem ouvir o ministro da Saúde sobre o combate à pandemia. Acompanhe com a Luciana Verdolim. Olha, o Brasil registrou ontem 66.501 casos confirmados de coronavírus, com 4.543 mortes até agora. Nas últimas 24 horas, houve um crescimento de 7,5%, que se tem mantido estável no país, ou seja, foram diagnosticados 4.613 casos novos e 338 novas mortes. Mesmo assim, segundo o ministro da Saúde, Nelson Teich, o número de casos confirmados no Brasil é inferior ao dos demais países do mundo, considerando a partir dos 100 primeiros dias de casos registrados da doença. Existe um aumento do número de mortes em algumas localidades por conta de resultados de exames que demoraram a ser liberados. O novo ministro, que participa de videoconferência amanhã do Senado para explicar as ações para socorrer os estados e municípios no combate à Covid-19, evita fazer previsões sobre quando se dará o pico da doença. Até por conta disso, afirma que não se pode tomar medidas inesperadas ou apressadas com relação ao isolamento, por exemplo. Cada região, segundo ele, terá regras específicas. Ainda de acordo com o ministro, a conta não é exata. As decisões vão levar em consideração as realidades locais. Por mais que você possa projetar o pico da doença em algumas regiões, você tem que estar preparado para estar errado, porque os modelos erram muito. O que é fundamental é a gente tentar se preparar para retratar das pessoas, mesmo que exista alguma margem de erro na nossa projeção. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha essa ideia, mas que não se apegue a um número como se ele fosse uma verdade absoluta. O ministro, que é defensor dos testes em massa, confirmou ainda que o governo fará uma parceria para definir estratégias para a testagem das pessoas. O entendimento nesse momento, segundo ele, é que essa informação será fundamental para ver como a doença se comporta e se teremos outras ondas, como aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola. Em relação a quem testar, como testar e quando testar, eu coloquei que a gente está trazendo o IBGE para nos ajudar a definir qual é a melhor amostra da população para ser testada, para que ela possa dar a informação que a gente precisa para o entendimento da doença. O secretário executivo do Ministério, o general Eduardo Pazuello, participou ontem da primeira coletiva. Ele elogiou o trabalho realizado até agora pelo Ministério da Saúde e disse que o momento é de se avançar. É que está sendo mais fácil para nós do que para quem começou. É mais fácil porque as informações se tornam mais precisas. É mais fácil porque nós passamos a compreender melhor como funciona a contaminação. Ele defendeu a necessidade de se pensar o país de forma não linear. O isolamento para um estado pode ser bom, para o outro não fazer muita diferença. Por isso, ele defende a necessidade de entender e levar em consideração as características de cada região. A boa notícia, segundo ele, é que o planejamento inicial já foi feito. O país já tem uma conduta, já é possível saber o que dá certo e o que dá errado. E agora, o objetivo é ajustar os ponteiros. Até por conta disso, o governo sinaliza que está estudando a retomada, por exemplo, dos jogos de futebol. Nesse primeiro momento, sem público. De Brasília, Luciana Verdolim.